Olá, meu nome é Ruben e hoje nós iremos falar de Campeonato Europeu 2025. E hoje nós temos uma partida na quarta rodada do Campeonato Europeu, onde um grande mestre simplesmente levou checkmate. Isso mesmo. Então, na quarta rodada do Campeonato Europeu de 2025, tivemos uma partida entre o Cantor, um grande mestre da Hungria, e o Sarana, atualmente com a bandeira da Sérvia, apesar dele ser russo. Acabou se naturalizando no processo onde a Rússia foi banida das competições da FIDE. E uma partida bem interessante que começou com um D4, então um peãozinho de dama jogado, cavalo F6, C4 e E6. Então o E6 ainda é uma indefinição, pode-se jogar C5, entrar numa B9, pode jogar D5 e entrar num gambito, pode jogar B6 e entrar numa índia da dama. Enfim, há diversas possibilidades. Aqui foi jogado o cavalo F3, uma anti-ninzo-índia, né? Porque esse cavalo C3, bispo B4, nós temos uma ninzo-índia, que é essa cravada aqui do cavalo de C3. Então ele jogou com o cavalo F3, é uma anti-ninzo-índia. Temos D5 por parte do Sarana e cavalo G3. Aqui também existe a ideia de jogar G3 bispo G2 e entrar numa catalã. Mas ele escolheu jogar com cavalo C3, seguiu o desenvolvimento bem simples, e bispo B4. E agora com o bispo B4 nós temos uma Ragozin, uma variante o Ragozin. O bispo B4 eu cravo esse cavalo, né, e dificulto muito o E4 por parte do jogador das brancas, que é geralmente um plano, né? Eu vou jogar dama C2, tentar jogar E4, expandir no centro. Com o bispo B4 já fica bem mais difícil. E aqui há algumas maneiras de se seguir. O Cantor resolveu jogar com dama A4. Então, ataca o bispo, dou cheque. A única maneira, obviamente, do jogador das pretas defenderem o bispo é com o cavalo C6. Defende o cheque e defende o bispo também. Tem uma linha que é bastante jogada também, que é com o bispo G5. E depois de H6, eu posso tomar, e depois que toma, eu posso jogar com A3 ou E3, né? E se eu não tomo e jogo bispo H4, posso jogar D por C4 e depois jogar B5 e tentar sustentar esse peão de C4. Ou então jogar com G4 e bispo G3, depois, de novo, tem a opção de tomar e jogar B5, ou então cavalo E4 para colocar uma pressão em C6. Então é uma linha que também é bem jogada. Mas aqui seguimos com dama A4, e depois de dama A4, cavalo C6, E3. Então ele resolve jogar com o bispo fora, por dentro da cadeia, né? Esse bispo ele vai fazer um trabalho mais defensivo no momento. Roque. Aqui também poderia ter uma ideia de, ao invés de E3, jogar A3, né? E depois de B por, eu tenho B por, de bispo por, B por, eu tenho cavalo E4, vou ficar incomodando um ponto de C. Também existe essa possibilidade. Aqui foi jogado o roque. Tem algumas linhas que voltam esse bispo ao invés de roque, joga bispo D7, assim, bispo E7, em algum momento. Mas uma linha que é bem interessante é bispo D7, ameaçando tomar em D4. Por exemplo, se bispo E2, as pretas ameaçaram tomar em D4, as brancas simplesmente não viram e jogaram bispo E2 para rocar, por exemplo. Tem um cavalo por D4, né? Que eu não posso tomar porque eu estou tomando triplo aqui, né? Cheque ameaçando tudo. Ameaçando rei, dama e torre. E eu estou tomando aqui, né? Então tem esse problema. Tem que se virar com esse problema agora. Mas aqui seguiu com E3, roque, bispo D2, né? Descravando o cavalo. E D por C. Ele jogou D por C, mas aqui também tem algumas ideias de torre 8, bispo D7 ou A6. Vai muito a gosto do jogador, né? Com essas possibilidades. Aí temos um bispo por C4, já estou meio desenvolvendo. E as pretas voltam o bispo para D6 para ficar de olho nesse peão de H2 após o roque das brancas, né? Então, deixar o bispo numa diagonal um pouco mais ativa. As brancas voltam dama C2, a dama já não tem mais esse propósito aqui em A. Né? Ela já não está tendo mais o que fazer, o cavalo está defendido, não tem mais nenhuma cravada, então volta para C2.
fica de olho no peão de H7 e também na coluna de C. Então também uma maneira melhor de posicionar a dama. As pretas jogam A6 com a ideia de jogar B5 ou simplesmente limitar o cavalo, de pular para B5 e tirar o meu bispo que está forte. A3 com a mesma ideia de limitar o cavalo, né? Então, porque se a minha ideia um dia for trazer aqui bispo para D3 e ficar pressionando em H7, o cavalo B4 acabaria com isso. Né? Então, por exemplo, joga um bispo D3, cavalo B4, ameacei as duas peças e vou ganhar o par de bispo aqui, né? Então, A3 é um lance para evitar isso, né? E5, o Saranda ele já começa a ser um pouco mais ativo nessa posição, ele joga um E5 tentando quebrar esse centro, né? Já contestando o centro com D5 aqui. E aqui o cantor tomou. Poderia ter jogado com D5 depois de cavalo E7 e tentar sustentar esse invasor, né, no campo adversário. Também seria uma ideia interessante. Mas ele resolveu tomar e depois de cavalo por, mais uma peça vai ter que ser trocada, né? Porque o cavalo ameaçou tanto o bispo quanto o cavalo branco. Né? O cavalo preto ameaçou o cavalo branco e o bispo branco também. Então você tem que escolher se você quer ficar com o bispo ou com um cavalo. Aí nesse caso, ele jogou o cavalo por E5, depois de bispo por E5, parece que o centro já não é tão forte das brancas. Né? As pretas conseguiram igualar a posição de uma maneira muito rápida, o que é ótimo para o Sarana nesse caso. E aqui o cantor jogou F4 e entra num momento muito crítico. Esse F4 me parece um pouco estranho na primeira vista, né? Você fala, nossa, mas ele está abrindo essa diagonal do rei, o rei dele ainda está no centro, ele está abrindo muito as linhas. Só que não é muito difícil depois de organizar, depois de roque E4, minha posição é bem interessante, né? Eu estou conseguindo avançar com esses peões muito rápido para cima do roque adversário. Né? Então essa é uma ideia, e ainda o F4 ele limita o bispo preto, né? Esse bispo que tinha a ideia de ficar batendo lá em H2, ele não tem mais essa ideia, porque o F4 bloqueia o bispo. E aqui o Sarana ele tem duas opções que parecem óbvias, né? Você olha e você fala, eu posso puxar o bispo para D6, ok, só que o problema é que está chegando muito rápido D4 E5, ou eu posso simplesmente trocar aqui, né? Eu vou dar o par de bispo para ele, mas não me parece tão difícil assim de conseguir uma igualdade na posição. Só que o Sarana ele foi muito agressivo e ele tentou jogar agora pela iniciativa com o bispo por F4. Então, ele vai tentar jogar por essa coluna, depois G por F4, a coluna G está aberta e o rei ainda está no centro. Então ele quer aproveitar a exposição do rei e tentar jogar pela iniciativa. Então ele joga um torre 8 cheque e o torre 8 cheque, apesar de ser um lance muito óbvio, não é óbvio de se defender. Aqui existe a melhor defesa, que é o bispo E2, porque as outras criam complicações muito difíceis de sair. Então, por exemplo, se rei. Vamos no que perde rápido, assim. Rei F2 é o que perde mais rápido. Já tem dama D4. Cheque. Ameacei o seu bispo. Se você defender de bispo, já tá caindo, né? Mas eu posso simplesmente jogar bispo G4. Quando você tirar o rei, eu tomo aqui e já vou ganhar outra peça com duplo. Esse é o mais simples, é o que perde mais rápido. Se rei F1, eu tenho bispo F5. E depois de dama por, eu tenho torre por D2. Entrei na sétima, tô tomando B2, não é muito fácil de defender essa posição. E estou jogando muito pela iniciativa, estou dobrando a minha torre em B, também pode ser uma possibilidade. E se cavalo E2, então aqui cavalo E2, eu tenho B5. Ganho um tempo em cima do bispo, depois de bispo D3 eu tenho C5, estou ameaçando de jogar C4. E ganhando o seu bispo porque ele está sem casa. E se você toma aqui, está caindo o bispo, né? Então, bem difícil também de se sair dessa posição. Então, o bispo E2 é o lance mais simples de defender da posição. E esse rei D1, por exemplo, já tem o bispo G4 ativando mais uma peça, né? Tá tudo cravado aqui, o rei vai ficar numa posição bem complicada, né? Então aqui bispo E2, e o Sarana agora ele tem que aproveitar essa iniciativa e ele vai ter que criar os ataques. Então ele joga bispo G4. Tá cravado, né, o bispo, então ele aproveita para desenvolver uma peça, já criando esse ataque. Rei F1 para sair da cravada da torre. Então agora tem que ficar de olho, né, porque o bispo já pode tomar lá e fazer essa troca. E o Sarana joga bispo F5. Um lance bem interessante porque ele mantém a iniciativa. Agora eu estou ameaçando sua dama. Se você não quiser tirar sua dama daí, você vai ter que entrar numa posição um pouco estranha, né? Com dama D1 ou dama C1. E quando ele jogou dama por F5, o Sarana tomou em D2 e a dama entrou na sétima. Estou colocando uma pressão aqui em E2, estou batendo no ponto de B,
Estou ameaçando trazer a torre para D8. Então é uma posição onde as pretas jogam totalmente pela iniciativa, né? Não tem uma maneira tão fácil assim de defender bem, né? Como que defende esse peão? E o cantor ele entende isso e joga a torre D1. Larga o peão de B, né? Não tem muito como me manter ativo nessa defesa. E depois de dama por B2, torre D3, reagrupou, tá defendendo toda a posição. E aqui o Sarana toma o peão de A. Então agora, o Sarana tem um bispo a menos, mas ele tem 3 peões passados, né? Ele tá jogando pela iniciativa, ele conseguiu recuperar, ganhar 3 peõezinhos lá e vai tentar jogar por esses peões passados. Então, parece que o plano dele deu certo, que o rei ainda continua mal posicionado, a torre não consegue sair, eu tô passando fácil as minhas torres aqui, né? Inclusive uma das ideias, ao invés de torre por A3, poderia ser torre E6 e eu vou dobrar aqui, né, em E8. E manter essa pressão na coluna de E. Mas após dama por A3 foi jogado G4, né? Parece assim, meu rei ele já não tá muito exposto, né? Tá bem colocado. Vou jogar um G4 aqui e abrir de vez ele, né? Talvez aqui fosse melhor ter jogado um cavalo D5, porque eu ameaço trocar as damas aqui, estou ameaçando o cavalo e entro numa posição mais controlada, né? Consigo tirar a sua dama que está muito ativa, e se você toma minha dama, eu tomo seu cavalo com cheque primeiro, quebro sua estrutura, e agora eu vou tomar sua dama em D3, né? E se você não quiser, você vai jogar a dama em D3 para não quebrar a estrutura, e aí eu posso jogar um G3 tranquilo para defender a posição, depois de torre de D8, eu tomo o cavalo e depois que você toma de dama para não quebrar a estrutura, eu jogo dama E4 batendo lá no peão de B7, né? Também tem essa possibilidade, reduzir um pouco essas peças e começar a pressionar os seus peões. Mas ele escolheu jogar com o G4, bem ativo também, né? Resolveu tentar alguma iniciativa. E aqui o Sarana escolheu um lance que não é um lance ruim, mas é um lance que deixa ele muito retraído. As pretas têm que jogar pela iniciativa. Só que quando ele joga a dama E7, quem vai ter iniciativa agora é o cantor de brancas. Talvez o melhor aqui fosse um dama B4. Tô ameaçando aqui, tô tocando lá no peão de E4, não é tão fácil de defender esse peão. E ainda entra com cheque ali, né? Então seria uma possibilidade interessante. Estou abrindo possibilidade de avançar meu peão aqui, C5 também, né? Por exemplo, se dama D4 já tem o C5. E quando faz essa troca, eu já incomodo o cavalo e esses peões já estão passando, estão avançando muito rápido. Seriam algumas possibilidades. Quando ele joga dama E7, ele fica um pouco mais passivo na posição, né? E aí o cantor aproveita para jogar G5 e ganhar essa iniciativa. Agora as brancas vão jogar na iniciativa, e esse é um problema, porque as brancas têm uma peça a mais. Depois de cavalo E4, tem bispo F3, então já estou ameaçando lá o ponto de B7 por trás, né? E aqui ele joga cavalo C5 para defender o ponto, e é um lance que praticamente ele perde a partida. Depois daqui as coisas começam a desandar, né? Talvez aqui fosse melhor torre de A D8, né? Porque se se dama por D8, torre por D8, D8 e dama por D8, essas trocas todas e depois de cavalo, o bispo por E4, parece que a dama vai ter que jogar contra 3 peças e é difícil, né? Só que a dama tem um apoio fenomenal de 3 peões passados e isso vai garantir a vitória. Né? Então, de uma maneira até bem menos complicada do que seria com as outras peças em campo. Então aqui não daria para trocar, o melhor seria cavalo D5, né, ameaçando a dama. E aí depois de torre por D5, dama por D5, cavalo C3 eu dou um duplo, né? Dama por B7, cavalo por D1, bispo por D1 e dama E3 eu tô ameaçando o ponto de F4, você não vai conseguir defender esse ponto. E provavelmente eu vou conseguir um perpétuo aqui, um cheque perpétuo. Só que o cavalo F5 ele tem um problema, porque rola um cavalo D5 agora, né? Então, e tem que tomar cuidado com o cavalo F6, né? Então, por exemplo, eu vou jogar um dama D7, cavalo F6 cheque. Então, é complicado, né? Esse rei vai ficar bem exposto aqui. Ou nem preciso tomar, eu posso tomar aqui direto e jogar. Tô ameaçando aqui, tô ameaçando entrar. Né? Então, é bem complicado. Esse cavalo D5 aqui ameaçando a dama, ele cria muitos problemas, né? Ele tá tocando em C7 também, a dama não consegue sair da proteção desse peão, né? Então, Sarana escolheu trocar as damas, né? Cavalo por D3, e aí cavalo por E7 com cheque. Torre por E7, torre por D3. E agora,
o Sarana ele tem ainda que lidar com a preocupação do bispo tomar nível 7. Eu não posso me dar o luxo de entregar um peão assim, né? Tô com uma peça a menos. Tem que tentar defender, ele escolheu jogar com C6. Aparentemente é um lance natural, um lance óbvio, um lance ok. Só que o C6 ele também é um problema. Por quê? Quando você joga C6, você bloqueia o bispo dele de tomar B7. Só que o bispo dele também bloqueia o avanço dos seus peões. Você não consegue mexer os peões porque agora os seus peões são alvos. Então é um grande problema. Porque se você jogar C5, em algum momento, esse ponto é um alvo. Vou conseguir trazer as peças rápido aqui para criar um ataque. Você não vai conseguir jogar B5 de imediato porque sua torre está lá. Então é difícil de saber como que seria melhor jogar aqui. Não sei se o melhor seria um A5 e esquecer esse peão aqui mesmo, ou um G6 e depois que ele toma, eu vou jogar com torre B8, estou ameaçando dar cheque aqui, né, e ganhar a torre lá no fundo, porque se rei G2 tem uma torre D, torre 2, então tem que voltar o bispo F3, enfim. Pode ser alguma alternativa, mas ele escolheu jogar com C6. E aí rei F2 para liberar a torre de H finalmente, né? A torre ficou presa o tempo todo lá, então agora ela vai ser liberada. E aqui as pretas jogaram G6 para dar um respiro pro rei e também limitar esse avanço de F5 aqui, né? Agora temos H4. Então a ideia do branco é jogar H5 e quebrar essa estrutura. O preto entende isso e joga H6. Talvez fosse melhor ter jogado A5, né? Começar a disparar esse peão aqui. Não pode ficar passivo nessa posição. Tem um pensamento que tem que começar a avançar os seus peões, né? Se você ficar passivo, as brancas vão se reorganizar, vão bloquear todos os seus avanços e você simplesmente vai perder porque você vai ter uma peça a menos. Ele jogou H6 com a ideia de quando o cantor tomou em G6, eu quebrei sua estrutura e vai ser mais fácil de eu jogar. Eu vou jogar um rei H7, que foi o que ele jogou, vou tomar esse peão e ok. Só que quando o rei H7 eu tenho H5 direto. E agora você não pode tomar meu peão. Porque se você tomar, eu tenho torre D6 cavando. E agora eu tô tomando aqui, vou jogar torre G1. Todas as minhas peças vão começar a bater lá e eu vou ganhar esse peão, né? E se rei G7, para sair do cheque, que eu tô tomando com cheque, né? Descoberto. Eu tenho torre G1. E de novo eu tô ameaçando lá. E se torre E6 ao invés de rei G7, eu posso jogar torre D7 e ganhar um peão. Então é bem difícil de jogar nessa posição, não posso tomar o peão, né? Então, rei depois de H5, ele jogou A5, começou finalmente a disparar o peão, né? Vai tentar agora jogar esse peão lá para baixo para manter as peças do branco na defensiva. Torre D6, então de novo, é o mesmo plano, tá ameaçando tomar em G e jogar torre G1. A4 e bispo D1. Então, o bispo D1, a ideia é jogar ele para C2, para colocar mais uma pressão aqui. Só que antes você tem que tomar, né? Então era melhor ter tomado e depois de F por G, aí sim, bispo D1 para jogar bispo C2. Melhor do que o bispo D1 direto. Bispo D1 agora teria as pretas que acertar o lance, jogaram torre de A e 8, porque agora se bispo C2 eu jogo torre E2 cheque, né? Se você joga o bispo, eu dou cheque e ganho o seu bispo. Simples assim, e aí agora eu vou estar ganho porque eu tô com 3 peões passados. Mas o lance correto aqui era G por H. E depois de bispo C2, eu tenho rei H8. E agora eu vou tentar disparar o peãozinho de A. Então, torre de A, E8, torre G1, então já coloquei a pressão lá, né? E torre E6. Torre E6 para tentar defender o ponto de G6 que tá caindo, né? Parece que tá entrando as duas torres lá no rei. Aí ele toma H por G cheque. Não posso tomar de torre, né? Se eu tomar de torre, eu tenho o bispo C2, eu cravo a dama. A torre, desculpa. Então não posso, tenho que tomar de F. E depois que ele toma de F, tem um cheque. Qual que é a ideia? Se você empurra seu rei, eu tomo o peão de B. E aí vai ficar bem mais tranquila a posição. E você não pode tomar, obviamente, porque torre H1 é mate. Simplesmente o rei tomou mate, né? Não tem para onde ir. Então ele jogou torre D7 nessa ideia de empurrar o rei ou oferecer a troca de uma maneira piorada para o jogador das pretas. Então ele joga a torre de 8 E7 e eu tomo. E quando ele retoma, eu jogo o bispo C2 e eu tô ameaçando tomar lá, né? Em G6. Quando ele faz a defesa com mais 6, eu jogo. Aí ele jogou torre H1. A ideia aqui
diz que é um lance ruim porque você tem que jogar um rei F3 e começar a levar o rei para cima, né? Para tomar o peão de G e passar o de F. Só que é difícil você olhar numa posição, você tem um peão em H6, onde o adversário está totalmente bloqueado, e falar, eu vou entregar esse peão e vou ganhar de outra forma, né? O torre H1 ele é muito compreensivo, né? Ele é bem compreensível. Não vou deixar o rei dele tomar e vou continuar criando essa pressão aqui, né? Aqui foi jogado torre E8, que é um lance que eu não sei nem o porquê desse lance. Ele pode ter pensado em jogar torre A8 e empurrar o peão? Pode ser que sim. Mas não tem muito futuro isso aqui, né? E tem uma pressão gigantesca aqui em G6, né? Tem que ficar de olho nela. Talvez a melhor ideia aqui fosse jogar um B5, um A3, algo mais voltado para esse lado, né? Tentar começar a empurrar os peões. Mas ele jogou torre 8. Depois de torre 8, o rei F3, o rei vai tentar começar a subir, né? A3, rei G4, então o rei tá indo lá pro ataque, né? Torre D8, com a ideia de que se você jogar F5, eu vou jogar uns cheques laterais aqui, né? E rei G5. O rei ele chega muito bem pro ataque, né? E o rei ele se torna uma peça essencial nesse ataque. Porque agora eu tô ameaçando tomar em G6, porque o meu rei faz a cobertura, e ainda defendi o peão de H. Então essa torre de H1, ela tá livre. Ela não precisa mais ficar defendendo o próprio peão. O Sarana jogou torre D6, então se apoiando ainda na ideia de defender o peãozinho lá, e de que eu tenho 3 peões passados. Vou tentar segurar essa posição, se eu conseguir simplificar isso aqui tomando os peões do adversário, ótimo, né? Então é o plano dele. Torre 1. Então, como está tudo defendido aqui por conta do rei, ele joga a torre 1 para tentar ativar a torre, né? A2. Então, a ideia do A2 é manter a torre presa. Senão eu vou promover. Só que o Sarana simplesmente esqueceu que o cantor consegue fazer essa passagem da torre com cheques. Porque torre 7, assim, qual que é a minha ideia? Quero jogar torre 8, torre A8 e ficar por trás, né? E aí eu tomando aqui é mate. Então o preto vai ficar em slug. Só que se eu jogar torre 8, o cara promove, né? Tem um grande problema. Só que quando eu jogo torre 7 cheque, seu rei é obrigado a subir. E depois de rei H8, torre 8, torre H7, eu tenho minha torre 8 na mesma posição onde estavam as peças das pretas anteriormente. Então eu consegui ganhar um tempo aqui, né, com esses cheques. E aí torre A8. E agora não tem mais esperança para o jogador das pretas, né? Simplesmente o peão não vai promover, minha torre está bem ativa, o rei está preso, o rei está preso, afogado, o rei não tem para onde ir. E aí ele joga um torre D5. Com a ideia de, se o rei desce, eu tomo o peão e alivio a minha preocupação aqui, né? Pelo menos um pouco, né? Por hora. Só que quando ele joga a torre D5 cheque, o cantor joga F5. Eu defendi o cheque e coloquei mais uma pressão em G6. Então o que parecia ser um alívio para as pretas se transformou num ataque maior ainda, né? E aqui, depois de F5, as pretas simplesmente estão em zug. Essa torre não pode sair daqui. Por quê? Porque é justamente o que acontece. O Sarana joga a torre D2, ameaçando o bispo, para tirar esse bispo dessa diagonal. Só que ele esquece que F por G6 é checkmate. Então, Alexei Sarana, de quase 2.700 pontos de rating feed, tomou o checkmate. Então, é difícil esse tal de xadrez, né? Então, nessa quarta rodada, então, com essa partida que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. E responde aí. Vocês, no lugar do Sarana, teriam tomado esse checkmate? Então, muito obrigado pela presença aí de todos. Até a próxima.